E durante essa semana, eu pensei muito sobre... A gente ouviu e já disse tantas vezes, quem sabe, eis-me aqui. Quem já disse isso para Deus? Credo, parece que tão pouca gente disse, levante bem alto. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Cada um tem o dia do eis-me aqui. Talvez o nosso eis-me aqui venha sair da boca quando a gente está quase morrendo afogado. Às vezes o eis-me aqui vem depois de um divórcio, depois de um luto. Aí a gente fala, Deus, eis-me aqui. Agora eu entendi o que o Senhor quer de mim. Todo mundo tem um eis-me aqui na sua vida. E no livro de Isaías, fala que, no Isaías 6, que no ano que Uzias morreu, Isaías viu a glória de Deus. E ele viu anjos, ele viu o trono, ele viu a glória. E o Senhor o purificou, tocou na sua boca. E aí ele ouvia as vozes dizendo, a quem enviaremos? E a Bíblia diz que ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. E que nessa noite eu e você possamos dizer, eis-me aqui. Porque o eis-me aqui, pastora Adriana, é todo dia. Tem gente que diz assim, eu já aceitei Jesus, pastor, essa palavra não é para mim. Viu, eu já estou fazendo a obra de Deus, essa palavra não é para mim, mas o eis-me aqui é todo dia. Como é fácil dizer eis-me aqui quando diz assim, vem aqui que nós vamos profetizar na tua vida. Estenda a tua mão e receba essa palavra, todo mundo eis-me aqui. Agora, quando o Senhor fala, eu quero trazer conserto na tua casa, eu estou te chamando para o arrependimento, eu estou te chamando para um grande desafio, aí o eis-me aqui. Pois é, Senhor, eu vou orar mais um pouco, irmã. E o pastor chega, faz um desafio, né, irmã Fátima? Vamos, faz uma proposta. Pastora Jo e o Renato, pastor Renato chama para alguma coisa. Acho que eu vou orar mais um pouco. Porque eu pensei assim, né, pastor, que eu queria uma outra coisa. Então eu vou pensar se eu darei esse eis-me aqui. Mas eu não quero falar sobre Isaías hoje. Poderia falar de Abraão, que recebeu um chamado. Em Gênesis 12 diz, eis-me aqui. Mas eu quero falar de uma mulher chamada Ruth. Por que eu escolhi falar dela? Porque Ruth, ela decidiu dizer eis-me aqui para Deus sem nenhuma promessa. Não que tenha diferença, gente, não que seja mais fácil, não. Mas quando você recebe uma palavra de Deus, uma revelação para você fazer algo, você não fica fortalecido e encorajado? Mas o livro de Ruth nos mostra uma situação totalmente contrária. Mas de alguém que tem uma convicção no seu coração, de onde gostaria de estar, de onde queria estar e o que queria fazer. E nós estamos vivendo um tempo de maturidade na igreja na terra, onde nós não precisamos mais andar atrás de profetas, dizendo, olha aí, irmã, para ver o que Deus revela. Vou na direita, vou na da esquerda. O que Deus te falar, você me fala. Deus não está atrás desse tipo de gente. Deus está atrás das Ruth, que mesmo em situações difíceis está dizendo, eis-me aqui, Senhor, o Senhor pode contar comigo. Ruth é um pequeno livro da Bíblia, um livro histórico de apenas 4 capítulos. Esse livro, ele conta uma história de amor, coisa mais linda. Se você não leu, eu convido você a ler o livro de Ruth, porque é uma história de uma bondade de um homem chamado Boaz e de um coração maravilhoso de uma mulher chamada Ruth, uma grande mulher de Deus chamada Noemi. Mas a protagonista dessa história, os protagonistas, é Ruth e Boaz. E essa história, ela não está na Bíblia só para que a gente se inspire e uma mulher saiba como tratar um homem e um homem como tratar uma mulher. Mas essa palavra, ela tipifica, é uma simbologia do nosso remidor, que é Jesus Cristo de Nazaré, amém? Essa história vai nos contar que Noemi, juntamente com seu marido Elimeleque, num tempo de grande dificuldade, ela vai com o seu esposo e seus filhos, ela sai de Belém de Judá e ela vai para as terras de Moabe.
a fim de sair daquela dificuldade, daquele momento de escassez que eles estavam vivendo. E lá nessa terra onde eles vão, eles fazem sua vida, ali os filhos dela se casam, e eles vivem uma história de 10 anos naquela terra. Mas de repente, coisas ruins acontecem. Ela perde o marido, e depois perde um filho, depois perde o outro. Grandes percas e tragédias na sua vida. E quando ela se vê nessa situação, ela chama as suas noras e diz assim: olha, é o seguinte, eu acho melhor vocês voltar. Primeiro ela decide voltar para a terra dela, porque veio uma notícia que lá em Belém, lá onde ela morava, lá em Judá, aonde estava tendo fome, aonde estava tendo dificuldade, o Senhor estava agindo naquele lugar, e que a presença de Deus estava novamente no meio do seu povo. E quando Noemi ouviu isso, uma mulher crente que ela era, mas com o coração arrebentado, ela decide voltar. E as suas 2 noras, Orfa e Ruth, também vão com ela. Quando ela estava indo naquele caminho de retorno, ela tem uma crise de choro muito grande. E ela começa a caminhar e de certo pensar: o que eu tenho para oferecer para essas mulheres? O que eu tenho para dar a elas? Eu não estou aguentando nem comigo. E como vou levá-las comigo? Porque não tenho idade para ter mais filhos, não tenho nada, sou uma viúva e estou sem nada. Então ela chama as suas noras e diz: é melhor vocês voltar para as terras de vocês, voltem para os caminhos de vocês, para o povo de vocês, porque ainda que eu me casasse e tivesse filhos, não poderia dar em tempo de casar com vocês. E aí ela insiste para que elas fiquem, e elas começam a chorar profundamente, e elas choram muito. Mas de repente, uma então, que não tinha uma palavra profética, não tinha uma promessa, então eu decido voltar, que foi órfã. Dá um beijo na sua sogra e volta. Mas eu quero que você leia comigo e veja a resposta que Ruth deu. Livro de Ruth, no capítulo 1, no verso 16. Você pode abrir a sua Bíblia ou estar olhando aqui na projeção. E diz que, quando ela, então no verso 15, ela aconselhou, né? Veja Ruth, o que Orfa fez. Ela voltou para trás. Ela voltou para o seu povo, para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo para que te deixe e não mais te acompanhe. Aonde fores, irei eu, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. A Bíblia diz que quando Noemi viu que Ruth estava decidida, ela não insistiu mais. Havia uma confirmação, havia um coração de Ruth desejoso em viver algo novo. E nessa noite, Deus ele quer conhecer pessoas que dizem: eis-me aqui para viver o novo de Deus para a tua vida. Pessoas que dizem: Deus, eu quero viver, mas eu quero te explicar uma coisa. Tomar essa decisão não é fácil. Ruth precisava romper de vez com o seu povo, com os deuses que um dia ela serviu, com os costumes, com os hábitos, com a terra. Dizer eis-me aqui e ir para aquela terra significava deixar tudo para trás, para viver algo novo. Como eu falei, é fácil dizer eis-me aqui para a festa. Eis-me aqui para as coisas boas. Eis-me aqui quando tudo está dando certo. Mas eis-me aqui quando tudo está dando errado. Quando o financeiro está de ponta cabeça. Quando o casamento está quase acabando. Quando as situações, as doenças, os dias difíceis batem à nossa porta. Muitos têm parado e muitos têm recuado. Mas Deus ele fala com homens e mulheres nessa noite que dizem: pastor, eu estou aqui nessa noite e eu digo: eis-me aqui para viver o novo que Deus tem para a minha vida. O Senhor estava visitando o seu povo naquela terra, naquele lugar para onde elas estavam indo, aquele lugar para onde
o Senhor estava direcionando. A vida delas era um lugar que estava vivendo um tempo de colheita. E eu creio que nasceu, ainda no meio daquela dor, daquela dificuldade, um fio de esperança. Diga assim, um fio de esperança. É o que o Senhor está colocando no meu coração nessa noite. Um fio de esperança. Ruth, ela sabia o que queria. Será que você sabe o que você quer? Pergunte para você, será que eu sei o que eu quero? Ela sabia o que ela queria, ela estava decidida. Sem nenhuma promessa. Com as situações contrárias. E quando Deus me deu essa palavra, eu lembrei daquele hino, não vão tirar sarro da minha voz, eu não sou cantora. Sabe aquele hino que diz assim, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir. Quem sabe ela cantou este hino. Sei que não estou só. E o que dizes sobre mim? Vamos, cante para não ficar feio para mim. Clame. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Pode tudo estar errado. Pode não ter nenhuma palavra, nenhuma revelação. Tudo está dizendo não. Noemi podia dizer, vamos, vamos. Eu preciso de você. E ela dizia, fica. Mas uma voz, a voz do Espírito Santo, diz no coração das Ruth nessa noite, vai. Vai, pode cantar, equipe, vamos cantar. Quando tudo diz que não. Vamos lá. Tua voz me encoraja a prosseguir. A voz de Deus está dizendo, eu preciso de uma resposta tua nessa noite. Quando tudo diz que não. Você está pedindo uma palavra e Deus quer uma resposta nessa noite. Que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode. Se clame, fala, Senhor, vem em meu favor. Venha em meu favor. Oh, aleluia. Cumpra Cumpre, Senhor. em mim Cumpre, teu Senhor. querer. Não precisamos de profecia. Não precisamos de revelação. Só cumpre, Senhor. Deus do impossível. Tu és o Deus do impossível, Senhor. Desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Vocês entenderam? Quantos querem dizer, eis-me aqui, Senhor? As circunstâncias dizem não. Eu tenho tudo para voltar para trás, eu tenho tudo para parar. Eu tenho tudo para desistir do meu casamento. Mas essa noite, eis-me aqui, Senhor. Amém? Pode assentar. Se os irmãos quiserem ficar por aqui, eu não vou me demorar, gente. Porque não é no muito falar. Nós estamos tudo facinho, facinho essa noite. Depois desse encontro, dessas palavras, desse testemunho, gente, a coisa está facinha hoje. Amém? O Espírito Santo quer derramar grandes coisas. E então, ela decide ir e ela vai para essa terra. E nessa terra, gente, lembra que eu falei de Boaz? Boaz
era um homem rico, um homem bondoso, que era um fazendeiro daquelas terras. E quando Noemi e Ruth chegam na cidade, rapidamente, eu não vou estar lendo os textos, mas leia na sua casa. É só 4 capítulos, amém? Vai ficar de tarefa para você. E quando elas chegam naquelas terras, pastora Zezé, Ruth já diz assim, viu o seguinte, eu vou colher alguma coisa para nós. Porque quando alguém, pastora, decide, da situação contrária, acreditar que o Deus do impossível está cuidando da sua vida, essa pessoa arregaça as mangas para trabalhar. Deus manda uma força. Eu lembro quando nós estávamos vivendo com o Cleiton um tempo ruim, não tinha cliente, num lavador, lá no meio do barro. Nós saíamos às 7 horas da manhã da casa, porque Deus plantou uma convicção no nosso coração, que Ele ia nos honrar. E quando Ruth, ela olha e diz, Noemi, é tempo de colheita, eu vou lá colher, pastor, eu não vou ficar aqui parado. Eu vou fazer o que precisa ser feito. E ela diz uma coisa, no capítulo 2, e no verso 2, depois você lê, anote. E ela diz assim, olha minha sogra, Noemi, eu vou para colher no campo que Deus me permitir. Quer dizer, eu não estou preocupada. O que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer? Porque eu vou me dispor à dispensação da graça de Deus. Você precisa dar eis-me aqui hoje para depender de Deus. Amém? Será que se Deus te chamar para um desafio, para uma terra nova, para um trabalho novo, onde você não tem certeza de nada, você está pronto para dizer, eis-me aqui para depender de ti, Senhor? Ruth disse, eis-me aqui para depender do Senhor na minha vida. E nós precisamos dizer, eis-me aqui para viver na dependência de Deus, igreja. E ela disse, e a Bíblia diz que, quando ela estava indo, que casualmente, no capítulo 2 e no verso 3, diz que casualmente ela entrou num campo da parte de Boaz, quer dizer, era parente mais próximo de Noemi. E havia uma lei mosaica que dizia o quê? Se o meu marido morrer, ou, enfim, o parente mais próximo vai me resgatar. O quê? Para que o nome da família continue, para que as suas terras sejam resgatadas e para que a viúva fosse cuidada. Noemi não tinha dito nome nenhum. E a palavra traduzida do hebraico para casualmente é a palavra quara. Como que eu sei disso? Porque eu estive nesse campo de Boaz, para a glória de Deus, eu estive em Belém, eu estive nos campos de Boaz, e naquele campo nós fomos ministrados com essa palavra quara, que não foi ocasionalmente. O quara é o lugar certo, na hora certa, o dia de receber o favor de Deus na nossa vida. Eu quero profetizar que a dependência é a chave que acessa o favor de Deus na tua vida. A dependência, irmãos, ela te faz desfrutar do favor de Deus, porque não foi casualmente, foi providencialmente pelo Senhor que ela foi parar naquele campo. E naquele campo ela foi abençoada. Quando Boaz chega, ele chamou a atenção àquela mulher, e ele disse quem é ela, e eles contaram, está trabalhando desde cedo, não para. E ele diz, chame ela, e ele começa a conversar com ela, e ele libera a bênção para ela, quer dizer, quando você vem, diz, eis-me aqui, eu quero depender do Senhor, não é da minha inteligência, sim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que agir, mas depois de tudo isso, é o favor de Deus, é a graça de Deus na minha vida. O Senhor derrama sobre nós. E naquele dia, gente, por era um tempo de colheita, naquela época, os ricos, os fazendeiros, na lei, eles tinham que deixar cair espigas, eles tinham que deixar cair grão para as pessoas pegarem. Então ela foi colhendo, ela foi pegando, e ele vai falando com ela assim, Ruth, eu estou, ele derrama e dá favor para ela. E ela pergunta, por que você está sendo tão bom, Boaz, comigo? Por isso que eu digo que Boaz, ele representa o nosso Jesus, o nosso remidor, o nosso resgatador. Por que você está me tratando tão bem? Eu sou uma moabita, quer dizer, eu não sou israelita. Eu sou judia. Eu vim lá daquelas terras. O Senhor sabe o que eu fazia. E tem gente que está assim, Deus, como que o Senhor tem algo comigo?
Como que o Senhor está dizendo que é para mim? Olha a vida que eu tive, olha de onde eu vim. E Boaz responde para ela: eu fiquei sabendo tudo que você tem feito, da mulher leal e fiel que tem sido a tua sogra. Não tinha motivo nenhum para estar aqui, mas está fazendo aquilo que é certo. Vocês estão entendendo? Deus está dizendo: não precisa de sinal, não precisa de palavra, não precisa de confirmação de ninguém. Quando nós decidimos se dispor e dizer: eis-me aqui, para depender de Deus, o favor dele nos alcança. E esse favor está alcançando a tua vida hoje. Ruth se colocou numa posição de dependência, ela ficou na dispensação da graça. E o livro de Ruth, ele vai falar dessa dispensação da graça de Deus na nossa vida. Uma curiosidade, o livro de Ruth, ele é o 8º livro da Bíblia. Ele fica entre Juízes e 1 Samuel. E muito interessante, você sabe o que significa 7? Essa igreja lê Bíblia. O que significa 7? Número da perfeição. 7 é final de ciclo. Trabalhou 6, descansou no 7º. O 8º é o que então? Recomeço de um novo livro na tua vida. Deus não está começando uma página na tua vida, Julián. Deus está começando um novo livro. Aperte o cinto, nós estamos começando um novo livro nesse tempo. O livro da dependência da graça. Dia 30, nós vamos fazer de tudo, gente. Nós vamos fazer de tudo. Tudo que tiver como cristãos para defender não um homem, mas valores e princípios. Tem gente que tem uma psicologia reversa. Não, só porque fulano falou para me votar em ciclano, bloqueei meu coração. Faz o contrário. Tem gente que é adulto, criança birrenta. Não gosto, não voto. Não é hora de ser egoísta e pensar em si. Nós temos que nos colocar na dependência de Deus. Amém? Mas trabalhar, arregaçar as mangas, se posicionar, ter decisão como Ruth teve. Então, o primeiro, eis-me aqui de Ruth. Ela disse: eis-me aqui para o novo, para a mudança, para romper com a vida velha. Segundo, ela disse: eis-me aqui o quê? Para viver na dependência. Não conhecia ninguém, era um povo diferente. E o terceiro, eis-me aqui, para nós finalizar. Eis-me aqui, para viver o propósito de Deus. Ah, pastor, escuto isso todo dia, você não tá abatido tanto, né? Viver o propósito de Deus. Viver o propósito de Deus. Vou contar um negócio para vocês. Aceita Jesus, converte, amém. Batizou, amém. Está na igreja, amém. Mas não significa que você esteja vivendo o propósito. O propósito é dizer: Deus, eu quero mais, eu vou para a intimidade. Eu não vou me contentar só com o favor. Presente é bom, amém. Bênção é boa. Ela ganhou espiga de Boaz, ela ganhou provisão para 15 dias. Mas colheita acaba. E o que vai garantir a nossa vida? Viver princípios da palavra. E Noemi começa a ver e falou assim: minha filha, nós precisamos arrumar um casamento para você. Um lar, um marido, para garantir a tua herança. Você precisa cumprir um princípio. Você precisa de ter intimidade. Você precisa de um resgatador. E Boaz, durante todo o livro de Ruth, ele se revela como um misericordioso, um homem amável, um homem que ama e que tira lá de onde está. Eu conversei com uma encontrista lá no encontro e ela dizia: pastora, eu estava no vício, fazendo um monte de coisa esses dias, e eu gritei e diz: Deus, me resgata, senão eu vou morrer neste lugar. Tem alma gritando: Senhor, resgata-me, me tira dessa condição, senão eu vou morrer. E o Senhor resgatou. E quando nós decidimos viver o propósito de Deus, nós precisamos dessa intimidade, como nós falamos. E para ter uma vida de intimidade, o que nós precisamos? De santidade. Ah, e como o encontro com Deus é especialista nisso, né? Pega a gente, tudo arregaçado, tudo, perdão da palavra, arregaçado, eu digo essa palavra, mas assim, estrupiado. Só o sangue do cordeiro. E aí que ele começa a faxina em nós, né?
aqui já cai uns quilinhos de capeta ali naquela porta para fora. E o ônibus vai andando e a graça vai alcançando e esse capeta voando para a janela. Vão entendendo qual que é a vibe, ó, marada, que vocês vão pegar semana que vem. Hora que chega no acampamento, você desce do ônibus, mais uns 100 sai do coro, mais ou menos. Gente, é inacreditável. Se você tirar uma foto, nós tínhamos que começar a fazer o antes e o depois das mulheres, dos homens, dos jovens que vão para o encontro. A gente vai feio e volta bonito. Amém? Porque a gente vai, porque a tristeza deixa a gente abatido. Mas a alegria do Senhor no nosso coração a formoseia em nosso rosto. Amém? E então, eu vou acelerar o passo para nós orar. Quando nós decidimos, então, a viver esse propósito de Deus. E quando Noemi vê isso, ela diz, olha, nós temos Boaz nesse campo que você está colhendo, esse homem que tem abençoado você, ele é o nosso resgatador, ele é do clã de Elimeleque, ele é parente do meu marido, tipo assim, ele é teu número. Tá, certinho. E o Jesus que eu e você servimos é o teu número, sabia? Ele conhece cada espacinho do teu coração para, preencher. E sabe aquelas pessoas que têm tudo, têm dinheiro, podia estar em qualquer lugar do mundo, mas vai dizer, eu quero estar aqui, porque a presença de Deus está aqui. O meu dinheiro podia me levar em qualquer lugar. Quem sabe, tem pessoas pensando assim, mas nessa noite eu decidi estar aqui. Porque a presença de Deus está nesse lugar. E quando a presença de Deus está num lugar, ela atrai as pessoas. Você não veio aqui porque você quis, você veio porque você foi atraído para este lugar. Atraído para um lugar de propósito. Atraído para um lugar onde Deus está te dizendo, ei, eu só preciso de uma resposta tua nessa noite. Para mim transformar a tua história. E Deus, Ele é maravilhoso. E Noemi, eu falo assim que ela tinha um servicinho agora do Espírito Santo. Que é quando você fala assim, viu? Deus, eu quero mais. E o Espírito Santo começa, faça isso, deixe isso. E aí ela dá um conselho, Noemi, um conselho para Ruth e diz assim, seguinte, é tempo de colheita. Nessa noite Boaz vai estar na eira. A eira é o lugar onde abanava os grãos, a eira é o lugar de colheita. Boaz está na eira hoje. Boaz está na igreja hoje, é lugar onde o Senhor trabalha. Boaz está aqui nessa noite. Você quer ter um encontro com Ele? Vai na eira. Porque dono de eira está na eira em dia de colheita. Vai lá. Mas só que tem uma coisa, Ruth, não vai de qualquer jeito. Está lá em Ruth 3:3. Faz o seguinte, fia. Lave-se primeiro. Lave-se. E o que Deus fez? Nesse encontro, lavou a mulherada com a água do Espírito, tirou as impurezas, as cracas, os encardidos da vida. É assim que o sangue de Jesus faz na nossa vida. Ele nos lava. Lava-te, tira as impurezas. Sabe por quê, Ruth? Porque aí você vai colocar perfume. Em algumas versões está perfume-se. E perfume é o quê? Óleo, unge-te. Sabe por quê? Unção não desce no meio da sujeira. Unção desce aonde está limpo. Aí lava-te, porque a unção vai vir sobre a tua vida. Sabe por que essa igreja está ungida nessa noite? Porque o sangue de Jesus lavou primeiro e a unção de Deus está neste lugar. Aleluia! Eclesiastes 9:8 diz que em todo tempo e sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Aleluia! Em todo tempo. É tempo de perfumar-se. É tempo de deixar Espírito Santo rodeia a minha vida, entra, faz o que o Senhor deseja na minha vida, porque eu quero ter o bom perfume de Cristo na minha vida. Aleluia. De que formas que somos limpos? O Evangelho de João no capítulo 15, verso 3. O que Jesus responde? Vós já estáis limpos pela palavra. A palavra que nos limpa.
Nego que só gosta de ficar escutando pregação de TikTok, de texto sem contexto, coisa lá, miojo. Chega uma hora que o rim velho para de tanto sódio. Mas é Bíblia, é palavra. Ela é Bíblia. É estudar a palavra, porque é a palavra que limpa, a palavra que confronta e diz: você está errado, mude enquanto é tempo. Terceira coisa que Noemi diz para Ruth: troque as tuas vestes, troca os teus vestidos, mude a tua roupa, vista a tua melhor roupa. Eu imagino que Ruth ainda vestia de viúva. E lá em Israel as viúvas andam de forma diferente. Andam só com os olhos de fora e preto. Você já sabe que aquela mulher está sem marido. Chega. Hoje é a noite de tirar a roupa da tristeza, a roupa do sofrimento, a roupa que te lembra teu passado. É tempo de vestir novas vestes. Olha que interessante, não adianta lavar, ungir, pôr roupa suja. Não adianta tomar banho e pôr roupa suja, a gente fica fedido. Mas a gente precisa pôr roupa limpa. E é muito interessante que Deus ele trouxe uma revelação nessa palavra. Mude teus vestidos. Existe uma lei que está lá em Levítico 19:10, que diz que judeu ortodoxo até hoje não mistura tecido. Deus não mistura uma vida de pecado com uma vida de santidade, uma vida de tristeza com uma vida de alegria. Deus está dizendo: abra mão desse tecido para ter outro. No Velho Testamento foi dito isso. Jesus disse o quê? Não põe remendo de tecido novo em roupa velha. Deus está dizendo: é tudo novo. E quando ela faz esse processo, a Bíblia diz que ela faz tudo que a sogra falou e se deitou aos pés de Boaz. Ele ia estar na eira. E então ela se deita aos pés daquele homem e ela diz: estende sobre mim a sua capa, estende a tua aprovação, a tua bênção. Sabe, passamos pela prova para ser aprovado. E é como se eu visse um carimbo de Deus de sangue dizendo: aprovado, aprovada, aprovado, aprovada nessa noite. Porque tem gente que está: Deus, eu quero viver o teu propósito. E qual que era o propósito de Deus para a vida dela? Era tirar ela de Moabe, trazer para os campos de Boaz, trazer para a casa do Senhor. Vamos trazer para a nossa vida, trazer para uma célula, levar para o encontro com Deus. Quantas pessoas chegaram nessa igreja, casaram aqui, filhos aqui, batizaram, casaram, tiveram seus filhos, tua família aqui, porque Deus quer te trazer num lugar de restauração. E esse propósito não era só para que a vontade do Eterno, porque através desse casamento ia se gerar um filho. E esse filho não era qualquer filho. Esse filho era Obed, avô de Davi. Obed, pai de Jessé. Jessé, pai de Davi. Ruth e Boaz estão na genealogia de Jesus. Mas não era só por isso. Tem gente que fala assim: o Senhor está me chamando, mas é só para cumprir as coisas que Ele quer. Ele não está vendo o que eu estou precisando. Gente, o livro de Ruth é inteiro de bênção, de favor, de graça, de ânimo, de encorajamento. Vai ter momentos que Ruth vai dizer assim a Boaz: a tua palavra me animou, me fortaleceu. Por quê? Porque tem dia que, gente, abate. Tem dia que é difícil. E então Boaz estende a capa a ela. E lá no final do capítulo 4 fala que então ele se casou com ela. E então geraram filhos. Mas uma pergunta que não quer calar. Uma mulher saudável, como eu acredito que Ruth era, trabalhadeira, esperta, viveu 10 anos com um homem, não teve filho. Por que será? Porque ela era estéril. E quando nós habitamos em Moabe, a nossa vida é estéril. Mas quando nós vemos para os campos de Boaz, para a casa do pão, que significa este lugar em Belém, a casa do pão. Quando nós estamos na casa do pão, se dispondo, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, ó Deus. O que Ele faz? Ele tira a esterilidade e te faz fértil em todas as áreas da tua vida. Deus realizou um sonho. Qual mulher não quer ser mãe?
realizou um sonho dela. Isso mostra o quê? Que o propósito de Deus não é para satisfazer teu ego, mas é para te encher de alegria. Eu não acredito num chamado de Deus que traz tristeza na vida de alguém, mas num chamado que traz alegria. Quantos querem dar eis-me aqui para Deus nessa noite? Levante-se em pé, nós vamos louvar. Aleluia. Nós vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia. Ela não era mais estéril. Ela não era mais estéril. No final do capítulo 4, ela já tinha um filho. Noemi já tinha um neto, que podia se dizer que era um filho nos seus braços. É assim que Deus está trabalhando na minha e na tua vida nesse tempo. Mas eu preciso me dispor a dizer: Deus, eu quero, Senhor, viver o propósito de Deus para a minha vida, não o meu. Escolhas certas, escolha mesmo, dizer: eu quero viver o novo. Chega da vida que eu vivia, das coisas que eu fazia. Jesus é o nosso resgatador. Mateus 20, 28 diz que Ele deu a sua vida para resgate de muitos. Mas tudo o que Ele espera hoje é uma resposta tua. Não basta apenas só se converter. É maravilhoso, é bênção. Há uma manifestação de tirar da morte para a vida. Sim, é maravilhoso. Nós batizamos, nós caminhamos, mas nós precisamos cumprir o propósito de Deus através da nossa vida. E eu creio que nesse tempo Deus espera uma resposta tua. Eis-me aqui, Senhor, eu sou um soldado posicionado. Eu sou um soldado que o Senhor pode contar comigo para defender a tua causa, defender os teus princípios, defender a tua vontade na minha vida. Nessa noite, eu vejo a mão de Deus estendida sobre nós e dizendo: ei, o meu favor está alcançando a tua vida. Aleluia, vamos louvar, vamos louvar. Se essa palavra falou com você, não se demore. Vem aqui dar teu eis-me aqui. Vem aqui dar teu eis-me aqui, nós queremos orar por você. Oh, aleluia. Enquanto nós vamos louvando, se essa palavra deu sentido para você, se essa palavra falou com você, e você está nessa condição: pastora, a situação está difícil, mas eu estou sendo uma Ruth nesse tempo. Eu acredito que um Boaz está cuidando, olhando para a minha vida, olhando para mim, estendendo a sua capa. Meu Deus, Boaz está estendendo a sua capa. Porque quando nós nos colocamos aos pés de Jesus, Ele estende a sua graça, a sua presença. Aleluia. Estou apaixonado, oh, Espírito de Deus. Oh, aleluia. Senhor, Deus, Tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Gostaria de chamar os líderes de célula. Os líderes de célula para nos ajudar. Oh, aleluia. Os irmãos intercessores, a intercessão. É dia de festa nos campos de Boaz. Aleluia. Contigo, ó Senhor. Oh. Leva-me além, Senhor. Leva-me além. Oh, intimidade. Leva-me além. Leva-me, Senhor. Leva-me, Deus, a um lugar diferente, Senhor. Que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Gostaria de chamar toda a intercessão que estivesse conosco aqui. Eis-me aqui, Senhor. Envia a mim, Senhor. Você que está no teu lugar, levante a mão e diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Envia-me, Senhor. Ah, alguém precise que você seja uma resposta nesse tempo. Aleluia.
Suri alabashei. Ori alabastu e canta alabashei. E derramar meu ser. Xaralabastu e alabalabashaya. Oh, estende o teu favor neste lugar, Senhor. Estende o teu favor neste lugar, Senhor. Estenda a tua mão, a tua capa, a tua presença, Pai. Te imaginar. Que a minha vida flua mais a tua unção, mais o teu poder. Leva-me. Aleluia. Você que está aqui na frente, não volte ainda para o seu lugar. Só um minutinho, não volte ainda para o teu lugar. Fique só mais um pouquinho aqui. E se você já sentou, volta aqui. Volta aqui. Aleluia. Sabe o que o Senhor falou comigo nesse hino? Leva-me além. Por curiosidade, o livro de Ruth aparece 12 vezes o nome de Ruth e 7 vezes o nome Senhor. Poxa, pastora, o nome de uma mulher aparece mais do que o nome de Deus? Sabe aquele pai? O pai, ele tem orgulho do filho e da filha. Ele quer que o filho vá além. Deus está dizendo hoje, pastor Renato, estou te empurrando e dizendo, estou destacando o teu nome, porque através de ti o meu nome é glorificado. Pastora Jô, Deus está empurrando e dizendo, vai filha, é um novo livro, é uma nova história. Deus está dizendo isso para nós, amém? Por que eu falei para vocês ficarem aqui? Nós vamos caminhar dentro desta igreja, cantando este hino, leva-me além, porque há um favor que foi derramado sobre você. E quando a capa de Boaz veio sobre Ruth, naquela capa tinha cereal, tinha cevada, tinha unção, tinha graça. Essa graça está sobre você. Eu quero que você caminhe.